Próximo assunto. Imagem relacionada na tela. O motor V4 da Yamaha só virá depois de 2026. A Monster Yamaha Factory Team prometeu a Fábio Quartararo mais potência do motor para a temporada 2023 da MotoGP. A empresa Marmors do ING Luca Marmorini cuida do 4 cilindros em linha 1000 cilindradas da Yamaha M1 YZR há quase um ano. Fábio Quartararo notou um aumento satisfatório de desempenho na primeira versão 2023 do motor, durante o teste de Misano em setembro. No teste de Valência, após a prova final do Campeonato Mundial em Valência, porém, o campeão mundial e vice-campeão mundial dos últimos 2 anos já não estava tão entusiasmado, porque ele terminou apenas em 9º lugar, meio segundo atrás. No outono, o piloto de testes Carl Crutchlow também relatou com entusiasmo sobre o motor M1 mais potente para 2023. Parece que tudo é bom, ou ia bom, até ser confrontado, ou tudo é bom, até ser confrontado com os tempos dos adversários. Será que o motor Yamaha é ruim, ou na verdade o motor Ducati que é muito bom? Responda aí nos comentários se você souber. O gerente do projeto da Yamaha, o Takashiro Sumi, não contradisse a visão do El Diablo na apresentação da equipe Yamaha em Jakarta na semana passada, quando questionado pelo site speedweek.com. Ele disse, abre aspas, gostaria de começar dizendo que Cal é um grande trunfo para nosso desenvolvimento na MotoGP. Tivemos muitas oportunidades de testar com Cal na Europa em 2022, depois do Corona. Isso levou a resultados positivos que também esperávamos para o teste de Valência em novembro. Mas, infelizmente, o resultado não foi tão bom quanto esperávamos. E Sumi continua, desde então analisamos todos os dados e pesquisamos os motivos. Agora está claro porque Fábio e Franco ficaram tão desapontados após o teste de Valência. Agora preparamos atualizações para o teste de fevereiro em Sepang. Lá veremos melhorias, agora temos mais compreensão e estamos bem preparados para Sepang. Fecha aspas, disse ele. Como o gerente da equipe Yamaha, Mario Meregali, declarou recentemente em uma entrevista ao Gazeta dello Sport, para os efeitos do trabalho da ING Marmorini, só serão então vistos em 2024. E surgiram especulações de que a Yamaha poderia então competir com um motor V4, completamente novo, como todos os outros 4 concorrentes na MotoGP. Mas na Yamaha, a possível mudança para um conceito V4 não está confirmada, mas ele também não foi negado oficialmente. Sobre isso falamos em um vídeo aqui no canal. Pesquise aí, a Yamaha vai vir com um motor V4 ou não? Bem bacana esse vídeo. E de qualquer forma, a Suzuki provou nos últimos 3 anos que uma fábrica também pode ter sucesso com um motor em linha. A Suzuki até desistiu do Campeonato Mundial de MotoGP no final de 2011 para desenvolver um 4 cilindros em linha com a designação GSX-RR, em vez do mal-sucedido motor V4 do GSV-R. Ninguém na Yamaha quer comentar oficialmente os planos exatos do ING Marmorini, que vem da Fórmula 1, mas a Yamaha considera altamente improvável que um conceito básico de motor completamente novo seja desenvolvido para a M1 em 2024, porque os atuais regulamentos de tecnologia são estipulados apenas até o final de 2026. Os membros da Aliança de Fabricantes MSMA decidiram chegar a um acordo sobre os regulamentos para os anos 2027 a 2031, na próxima temporada. Assim que os regulamentos forem definidos até 2031, todos os fabricantes da MotoGP começarão a pensar em que tipo de motor irão projetar para aquela temporada. Vamos aos tempos. Teste de Valência, lá de 8 de novembro. Resultados. Luca Marini, 1:30.0. Vinhales, da Aprilia, mais 2 décimos. Bezzecchi, da Ducati, mais 2 décimos. Oliveira, da Aprilia, mais 3 décimos. Spargarò, Aprilia, 3 décimos. Di Giannantonio, Ducati, 4 décimos. Brad Binder, KTM, 4 décimos. Martin, Ducati, meio segundo. Quartararo, Yamaha, meio segundo. Bastianini, Ducati, meio segundo. Zarco, Ducati, meio segundo. Bagnaia, Ducati, 6 décimos. Mark Marques, Honda, 6 décimos.
Morbidelli Yamaha, 6 décimos. Alex Marques Ducati, 6 décimos. Espargaró Gasgas, 7 décimos. Jack Miller KTM, 7 décimos. Mir Honda, 8 décimos. Nakagami Honda, 1.0. Rins Honda, 1.1. Raul Fernandes Aprilia, 1.3. Augusto Fernandes Gasgas, 1.6. E o Pirro da Ducati, piloto de testes, 2.7 segundos. Foi o mais lento. Vamos ao chat. Nossos espectadores hoje caprichando aí nos comentários, isso é muito bacana. O Nilo Bob, creio que nessa temporada 2023 o top 3 candidatos ao título serão Mark Marques, Fábio Quartararo e Enea Bastianini. E pra vocês? Olha, eu boto aí com certeza o Pecco Bagnaia. Deixa eu pensar, eu não costumo eleger os melhores, né? Posso dizer vários melhores, isso sim. Eu não gosto de ter torcida aqui, não gosto de dizer, eu acho que esse vai ser campeão, porque daí nas narrações eu vou acabar puxando para esse lado, para aquele, né? Isso eu não acho legal, eu gosto de ser imparcial e assim eu sou aqui no canal durante as narrações das corridas, né? Deixa eu ver quem mais posso colocar nessa lista, além do Pecco Bagnaia. Quem sabe o... Cadê ele aqui? O John Mir, por que não, né? Claro que a adaptação a Repsol é muito complicada, né? Jack Miller, por que não também? Quem mais aqui? Jorge Martin, talvez queira mostrar que a Ducati errou com ele. O Alex Espargaró, por que não? Foi candidato ano passado. Miguel Oliveira, nossa torcida, temos muitos portugueses aqui no canal, né? Inscritos no canal. Quem mais? Acho que esses, né? Esses que eu falei. Mas a sua lista top 3 aí é bem interessante. Pode ser que sim, né? Esses 3 que eu citei são capazes de tirar leite de pedra, por isso minha aposta fica entre eles. Qualquer outro nome para mim será uma saborosa surpresa. Obrigado, Nilo, pelo seu comentário. Comente aí quais são os seus palpites. Próxima matéria. Imagem relacionada na tela, já chegou no final da live quase, né? Temos ainda mais 3, né? 3 matérias.